Graça e paz, que Jesus te abençoe mais uma vez nesse dia, te dê graça para estar diante dele em pé, em nome de Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura de 3 capítulos hoje, capítulo 36, 37 e 38. Vamos ver sobre os descendentes de Esaú e também vamos ver sobre José e seus irmãos, onde ali vai ser destacado aí a traição dos seus irmãos, sua ascensão ao poder no Egito e o eventual reencontro da família dele nos capítulos posteriores, amém? Estamos quase finalizando o livro dos começos, Gênesis, e nós vamos começar aqui a nossa leitura então no capítulo 36, os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibá, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bezamate, filho de Ismael, irmã de Nabaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaze, Bezamate teve a Reuel, e Olibá teve a Jeús e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samã e Mizá. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar e o príncipe Zefó, o príncipe de Kenaz, o príncipe de Corá, o príncipe de Gaetá, o príncipe de Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samã, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses são os seus príncipes. Ele é Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sabal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal, Alvá, Manate, Ebal, Cefó e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Ana. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itran e Querã. Esses são os filhos de Esser, Bilá,
Zafã e Acã. Esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. E esses são os príncipes dos hereus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos hereus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Rebote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul a Baal Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Metrede, filha de Mezabe. E esses são os nomes dos príncipes de Saul, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Titiná, o príncipe de Alva, o príncipe Getete, e o príncipe Olibama, o príncipe Elá, e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, e o príncipe Mizar, o príncipe Migdiel, o príncipe Irão. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 17. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. E diz-me: peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador Mor,
Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-lhe e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes, e tomou a seus irmãos, e disse, o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse, a túnica de meu filho, uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, recusou, porém, ser consolado, e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38, Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er, e tornou a conhecer e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-o na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tiná, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tiná a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tiná, porque via que era Selá, já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora,
E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me esse penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. E que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Edulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhas a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conheço, peço de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar, meu filho, e nunca mais a concebeu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre, e aconteceu dando à luz que pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou-a em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Glória a Deus. Finalizamos aqui os 3 capítulos de hoje. Capítulo 36, 37 e 38 de Gênesis, onde nós vimos muitos descendentes, que vieram de Esaú, e os seus nomes: José vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito, e como Judá, e Tamar, tiveram as suas vidas aqui entrelaçadas. Amém? Nós vamos finalizar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede de bênção, de vitória, de estarmos aqui, Senhor, em pé diante do Senhor, em espírito, em verdade, meu Deus, crendo, acreditando sempre na bênção, na vitória, de que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando e destruindo. Em nome de Jesus, meu Deus, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ó Pai, dura para sempre. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?